Olha que close certo, sim! Paula Lima aqui com a gente, cantora, compositora, uma das artistas mais importantes do nosso cenário brasileiro. Muito obrigada, Nossa, que que incrível te encontrar honra! aqui. Obrigada Amor, pelas palavras, Giane. Você é muito maravilhosa. sem palavras para agradecer você aqui com a gente. Sabe que eu sou tua fã. Acabei de ver um show teu, a gente Ai, estava no Clube Med, verdade, verdade. maravilhosa. E hoje eu vim aqui só pra te ver. E a gente vai ouvir muito dela, tudo que ela tem pra contar. Amor, primeiro, obrigada. Uma Obrigada pelo honra. convite. Adorei. Quero que você me conta um pouco do começo da tua carreira. Bom, diz a minha mãe que eu acordava cantando no berço, né, aos 3 anos. Aos 6 eu conheço uma professora, tia Terezinha, maravilhosa, que tocava acordeon. E aquilo já me deu um gatilho, né, positivo pra música. E ela chamou minha mãe e falou assim: "A Paula tá sempre cantando", Paulinha, né, no caso. "A Paulinha tá sempre cantando, a Paulinha tem o dom, tal". E minha mãe falou: "Ah, você quer estudar algum instrumento, tal?". Eu escolhi o piano. Estudei piano dos 7 aos 17 e estudei numa escola particular que era o São José. Lá eu participava de uns festivais musicais e cantei na formatura e, enfim, eu estava sempre envolvida com música. E também eu era meio uma líder ali do colégio, porque eu era uma ótima aluna. E apesar de ser uma escola particular, que só tinha eu como aluna negra, eu conseguia me defender muito bem, justamente por ser uma ótima aluna. Então eu tive, obviamente, alguns sustos, né, em termos de ofensas, mas foi uma coisa muito ínfima, porque eu me colocava ali naquele lugar. E depois eu tive uma infância maravilhosa, eu tinha um tio que ele fazia vários churrascos no final de semana, e lá eu conheci muita coisa bacana, Earth, Wind and Fire, Djavan, Whitney Houston, Jovelina Pérola Negra, então esse virou meu caldeirão. E o meu pai também sempre foi muito musical, a gente tinha uma vitrola de madeira em casa, com vinil até então, e lá a gente ouvia música cubana, jazz e Roberto Carlos. E Alcione, que foi foi a primeira pessoa que eu me inspirei e imitei com 6 anos de idade. E eu acho que essa é minha infância, assim, uma infância muito tranquila, muito feliz. Eu era muito apaixonada pela minha avó Marina, maravilhosa. E meus pais sempre muito atenciosos, muito, presentes. E eu era também muito apaixonada pela minha madrinha, que é irmã da minha mãe, meu padrinho, irmão do meu pai. Então, eu fui cercada, assim, né, e cresci com muito amor. E o mote ali da minha família era: estudem, estudem, porque é a única forma que a gente vai ter prosperidade e vai ser independente. E aí eu acabei me formando em direito, né, estudei 1 ano de publicidade na FAP, depois me formei em direito no Mackenzie. Porque eu, como mulher negra e sem herança, eu precisava ter uma certeza, né, a questão da insegurança me deixava aflita. E a partir daí, que eu acho que a gente vai conversar mais sobre isso depois, mas a partir daí eu falo: "Bom, agora tá tudo bem, porque eu tenho um plano B, e eu posso também, libertar os meus outros desejos, né". E aqui tô eu como cantora, conversando com você. Amor, mas você sempre quis ser cantora ou não? Eu quis sempre ser, cantora, relações públicas e promotora. Eu sou libriana, e por isso que eu acabei estudando direito, porque eu sempre fui muito da justiça. Eu sempre fui muito do equilíbrio e da justiça. Então, eu queria que o mundo fosse mais digno para todo mundo e tal. E é bom porque tá tocando aqui, Não tem e é uma problema. e é uma pessoa enfim, já desliguei. E aí, eu sempre busquei transformação, evolução e um mundo melhor para todos. Então, a partir daí, nova, eu achava que sendo uma promotora, eu fosse chegar nesse lugar. E, enfim, então, deu certo, porque eu acabei fazendo direito, não sou promotora, mas fiz direito. Aí vi que aquele não era o meu caminho. E aí me apaixonei mesmo, né, aí o piano acho que me deixou
com a sensação de que a música era acessível, não era algo impossível. E a partir daí eu falei, bom, sou apaixonada por música, tô aberta. Aí conheci uma banda e aí comecei a cantar informalmente, através do Eugênio Lima, que é um cara muito bacana, não é meu irmão, não é meu primo, antes fosse, maravilhoso. Mas ele que olhou pra mim e falou assim, não, você canta, você vai entrar na banda. E aí entrei na unidade móvel e a partir daí as Pode coisas foram falar que foi um acontecendo. padrinho? Pode. Acho que ele foi um cara com muita sensibilidade, assim, sabe? Que me deu uma oportunidade que talvez as coisas fossem diferentes se ele não tivesse aparecido na minha vida. Porque eu já entrei numa banda, já cheguei no estúdio, já vi os músicos, já tinha uma coisa mais estruturada. Esse contato na infância que você teve com essa professora que Aham. falou, você acha que foi fundamental também para despertar esse lado? Também. É fundamental ter a crianças ter esse contato com Sim. todos os tipos de arte para ver se desperta realmente algo ou não? Pois é, né? Antes isso fosse uma realidade, né, para todas as crianças, porque foi através a primeira vez que eu vi um instrumento musical foi na mão dela e eu tinha 6 anos, e aquilo me chamou a atenção e eu me apaixonei, e eu acho que eu comecei a cantarolar realmente, apesar na minha casa, né, meu pai ouvia o jazz e tal, então já tinha esse lado, mas a cantarolar, me apresentar no pré-primário, cantar para as pessoas, e ela chamar a atenção da minha mãe, né, para que eu estudasse um Sim. instrumento, tudo isso foi fundamental, assim, essencial. Seria muito bacana, né, se a gente tivesse, educação musical na escola, né, como Sim. nas escolas americanas, né, então, Esse eh, estímulo, né, que a gente um não tem. estímulo. Quem sabe a gente chega lá, né, a gente tem agora também pessoas mais dedicadas ao outro, né, que ocupam cargos importantes no governo, por exemplo, Silvio de Almeida, né, que é um Sim, cara que está ali no Ministério dos Direitos Humanos, a própria Aline Franco, Aniele Franco, a própria Margarete Menezes, que está no sim, MINC. Então eu acho que, são pessoas envolvidas com arte, com cultura, e que gostam de gente, né. É muito importante, sim. quando a gente gosta de gente, é quando a gente consegue pensar o que pode ser importante para o outro, né. Porque senão a gente está sempre olhando para o umbigo, assim. Mas quando a gente, gosta de gente, a gente quer ver o bem do outro, a gente chega em outras conclusões. Mas eu vou falar para o Silvio que você deu essa ideia da educação musical. Eu acho Eh fundamental, eu acho que não. você reviu essa ideia, sabe. Eu mesma não tinha mais lembrado disso, mas é super importante, assim, fez toda a diferença na minha vida. Eu acho que tem que começar abrindo a porta, né, colocando a ideia Colocando a ideia, para vir chegar mostrando exatamente. que é muito difícil quando, você esperar alguma ideia de alguém, de alguma coisa que a pessoa nem sabe que existe. Exatamente. Então, eu sei por mim, assim, logo que eu comecei a cantar, às vezes, ou você mesmo na sua profissão, às vezes você quer chegar num lugar, então você sabe que tem ali uma música, né. Sim, Aí você sabe que tem um galo cantando, mas você não sabe aonde. Então a gente pode facilitar esse caminho, né, tá longe de ser complexo. E eu mesma, eu sempre penso que eu deveria e eu preciso desenvolver um trabalho nas escolas. Eu não vou ter tempo para me dedicar, mas eu tenho como trazer músicos, eu tenho sim, como falar sobre música, pontualmente em algumas escolas, né, principalmente as escolas mais periféricas, porque são escolas, que na verdade realmente o aluno dificilmente vai ter um acesso, como nas outras escolas particulares. Incentivar também de repente as bandas, né, que antes tinha banda, né, eu fiz sim. parte da banda do colégio, hoje eu não vejo mais, né, então eu acho que é importante a gente ter ali uma sala com piano, com baixo, sabe, num horário recreativo, que Sim. as pessoas vão ali, às vezes tem um aluno que já estuda piano, que tem um dom, toca de ouvido, e aquilo vai incentivar outros, então é super importante. E a gente está falando, obviamente, de um desenvolvimento, né, emocional e intelectual, que é super importante para todo mundo. Pra mim é fundamental isso, Sim. desde a infância. Foi difícil para você se consolidar como a grande atriz, intérprete que você atriz, ó, Tudo bem, eu intérprete. fiz umas coisas É. aí. Ou você sofreu muito preconceito no meio musical?
Eu acho que as pessoas sempre gostaram da forma como eu me apresentei, como eu cantei e como eu uso a minha voz e talvez o meu timbre, a textura e tal. Mas isso, quando chega na hora de ocupar realmente um lugar, né, aí os obstáculos eles surgem, né? Então, por exemplo, quando eu fui, eu tinha uma vontade gigantesca de estar numa gravadora para poder ampliar meu trabalho, para Sim. poder. E nunca foi uma coisa de status. Sempre foi uma coisa muito tipo a música, o que ela significa para mim. E a minha vontade de poder compartilhar isso com o maior número de pessoas. Então, uma grande gravadora, surgiu ali uma história que eu seria contratada por uma grande gravadora. E aí passou um tempo e tinha uma amiga minha que estava ali dentro e ela falou: "Paula, não vai rolar". Aí eu falei: "Mas por quê? O que que aconteceu, né?" E isso, obviamente, você tem 1000 pensamentos enquanto não rola, né. Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu sou Sim. ruim? Será que eu enfim, Normal. normal. Isso faz parte da vida até hoje, né. É. E aí, de repente, a desculpa, né, ou o argumento para não rolar, melhor dizendo, foi o pior possível, que foi o seguinte: a gente não vai contratar, porque já tem uma outra cantora negra sendo lançada no mercado, e aí vão ser 2, e a gente não sabe se o brasileiro vai aceitar 2 cantoras novas dessa geração. Aham. Mentira. Isso é real. Isso é real, e isso me deixou completamente, assim, revoltada, no caso, Óbvio. assustada, porque esse tipo de bloqueio de obstáculo que te colocam é o pior que tem, porque eu não vou poder mudar quem eu sou, né. Eu não é uma questão de ritmo, de gênero, Não, de de talento, nada. aperfeiçoamento, de talento, é uma questão, tipo, eu sou o que eu sou. Então, Exatamente. eh, eu eu fiquei muito decepcionada, mas a sorte é que eu era nova, né, então quando você é nova, quando você é novo, você tem uma ousadia e uma energia e uma vontade, e eu também não precisava gravar um trabalho para poder viver, né, que isso acontece na vida de muita gente. Então, tipo, deu errado essa oportunidade, agora já era. Sim. Eu vou ter que fazer outra coisa. Não, eu nunca precisei me preocupar com conta, com comida, eu fazia faculdade, então eu falei: "Bom", e eu trabalhei no Tribunal de Justiça durante 5 anos e meio, como técnica judiciária, passei em concurso e tal, bati a ponto. E eu tinha aquele meu saláriozinho, sabe, pra tipo, bom, A sua segurança. a minha segurança. Então, não deu certo? Tá, vou continuar cantando aqui, vou continuar cantando ali. E isso me atrasou uns 5 anos, porque eu só fui gravar o meu primeiro trabalho depois de uns 5 anos, entendeu? Então, é muito injusto, né, Total. a questão da estrutura de poder, da estrutura racial que existe no Brasil, que foi já pior, mas continua ruim. E das coisas que te colocam dizendo: "Não, você é preto, então você não entra aqui". Foi isso O exatamente que que aconteceu. aconteceu? E fora que é desestimulador, né. Você vai vou contra um sistema. Se eu não fosse, jovem e não e precisasse daquilo para viver, eu poderia realmente ter desistido e hoje eu não estaria aqui conversando com você, eu não seria uma cantora, A gente eu ia não perder esse estaria talento. feliz. Pois é, e quantos talentos são perdidos, né? Então eu gosto de contar essa história, porque muita gente às vezes fala que é mimimi, né, que são coisas da cabeça da gente, então quando o fato é real, é importante para que as pessoas comecem a mudar a ideia delas sobre isso, né, porque o buraco é fundo. Sim. E enfim. Mas aí gravei, teve um cara maravilhoso que apareceu, que é o Bernardo Vilhena, que inclusive foi ele que me ligou aquela hora. Ah, Ele ela desligou só porque ela tá gravando aqui, tá. ele é um poeta, e um cara muito culto e que realmente ama música. E aí meu primeiro trabalho solo foi com ele. Um pouco antes foi com o Bide, com Funk Como Le Gusta, que foi um sucesso que me abriu 1000 caminhos. Eu sempre falo do Bide, como ele acreditou. Ele era um cara que estudou em Londres, estudou fora. O que aconteceu? Apagou a luz. Mentira. E aí? Calma.
em cima. Desculpa, era só pra rolar um climinha. Essa tosse dela não pega? Não. Desculpa falar. Não. Mas é porque depois, né? Depois pra corrigir o negócio. Sei. Bom, então eu vou no BID. E aí o BID e o Bernardo Vilhena são pessoas muito importantes na minha vida. Porque foram caras que não olharam gênero, corpo, cor. Eles simplesmente viram o talento. E A música? A música e o meu talento, né? Tipo... E aí eu tive oportunidades incríveis, porque eu cheguei no Fã Como Lhe Gusta, que já era uma super banda, estava se construindo e eu aprendi muito com eles, porque eram caras que já tinham uma experiência muito maior do que a minha, e eles me abraçaram e eu entrei ali, e eram noites lotadas em São Paulo, era um acontecimento, e aí o negócio foi ficando grande, 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 e aí eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro trabalho solo, que foi através do Bernardo Vilhena, que era diretor desse selo que era Regata Música. E aí as coisas foram, enfim, tudo foi acontecendo. Depois entrei na Universal, depois teve Indie Records, depois Independente de novo, mas com público, né, com uma outra história e com alguns colaboradores, grandes profissionais e, enfim, tudo rolou. Não é fácil, né, as dificuldades elas existem até hoje, mas eu sou uma cantora consolidada, assim, né? Eu tenho a minha carreira, essa é a minha missão, essa é a minha profissão, a minha escolha deu certo. Até brinco que há uns 8 anos atrás, eu estava conversando com meu marido e falei assim para ele, falei, nossa, Jean, se tudo der errado, eu vou ser cabeleireira. Aí ele começou a rir. Não, ele começou a rir. Ele falou assim, sua doida, não tem mais como dar errado. Tipo, já foi, já existe talvez seja um pouco mais de 8 anos. O teu espaço Sim, aí. já tem. E eu agradeço muito, assim, pelos bons profissionais que continuam surgindo na minha vida, os bons compositores, os bons produtores e a minha inspiração, além da minha transpiração, sabe? Então, o tempo inteiro tem um movimento e eu tô realmente muito motivada e muito pronta para entregar novos conteúdos, né? Porque é difícil quando você tá Muito. sem ideia, né? Que isso acontece. Que além de cantora, é compositora também. Mas eu acho que o meu forte não é ser compositora, mas eu sou uma boa produtora, eu sou uma boa... Eu sei pedir para um bom compositor aquilo que eu quero. E aí, quando eu falo de conteúdo novo, Mas quando eu falo de conteúdo novo, é o lance de... O mundo gira muito rápido agora, né? Nossa, amor, é uma piscada. É uma piscada. Então, eu acho que eu tô muito motivada no sentido de ter o que entregar. Porque eu também já tive momento que eu não tinha o que entregar. Por mais que eu quisesse, aquela inspiração não estava tão latente como ela tem estado nesses últimos anos. Então, agora eu tenho muita coisa para fazer, muito show novo, muita entrega. Eu tenho coisa para fazer até o final de 2024 já planilhada, sabe? Então, é bastante coisa. Você falou no começo que você... Me parece, pelo menos, que você tinha uma base familiar muito forte. Sim. Isso foi fundamental quando você recebeu aquele teu não, para você falar assim, tudo bem, já tenho meu plano segundo aqui funcionando, mas quando você teve a oportunidade de chamar, você foi fundamental, essa base familiar? Isso faz toda a diferença, né, Giane? É assim, você ter ali aquele amor incondicional. Porto seguro, né? Porto seguro, aquela segurança, aquela sensação de que tudo bem, independente dos fracassos e dos nãos, você tem aqui um ninho, Sim. né? E gente que te apoia, e gente que acredita em você. Então, nesse sentido, assim, eu lembro quando eu, já querendo sair do Tribunal de Justiça, chamei minha mãe e falei, ai mãe, eu vou pedir exoneração, porque agora eu tô fazendo Taíde DJ1, mais o Fã Como Lhe Gusta, mais a Zomba, que é um lance que eu tinha com o Curumim. Eu falei, tem os jingles, né, que isso me ajudava super, eu gravei muito jingle da Coca-Cola. Eu falei, mais os jingles, eu presa ali. Sim. Aí eu falei assim, e agora eu percebi, falei pra ela que o meu salário fixo, que me dava segurança até então,
ele ficou menor do que esses ganhos que eu tenho com a música. Então, eu acho que pode dar certo. E ela, uma professora aposentada e uma pessoa bem tradicional, tem uma família tradicional. Ela falou o seguinte: Paulinha, o que eu não quero é que você lá na frente se arrependa do que você não fez. A pior coisa que tem é quando você senta no sofá. Ela falou: não quero ver você sentada no sofá, injuriada, porque você poderia estar compartilhando a sua arte com outras pessoas. Então, a minha mãe e meu pai também, eles foram em todos os shows enquanto eles puderam ir, Ai, que e graça. cuidavam, e tiravam xerox para mim das coisas para levar nas reuniões, enfim, muito incentivadores, assim. Então, através disso, eu me senti tranquila para poder desenvolver um trabalho, porque o trabalho não estava desenvolvido, né? Eu Sim. estava no início de tudo. E ela falou assim: a gente está aqui, você tem essa cobertura, E no né? início não tão fácil, né? Não tão fácil. E ela também disse o seguinte: você tem o seu plano B, você está com o seu diploma na mão. Então, vai. Como diz o povo, vai na fé que vai dar certo. E aí foi o que eu fiz. Mas é muito louco, né? Você viu? Teve que ter uma pessoa de fora, não de uma gravadora, que te deu oportunidade para depois você. Sim. Olha o atraso ridículo. É, Que você... absurdo. Por conta de raça, né? Por conta de cor. É de uma pequenez, de uma ignorância, de De absurdo. um absurdo, sabe? Antes, acho que antes de ontem mesmo eu fiz um post falando sobre essas questões, né? Que quando você pensa que já é um atraso, né? Já é um atraso quando você fala de uma pessoa preta, né? Sim. Porque você tem que pensar assim na escravidão, você tem que pensar que essas pessoas eram violentadas, você tem que pensar que essas pessoas não podiam ter o direito a ler, a escrever, a ter família. E aí, quando chega, né, passa em 1888, aí chega 2000 chega 99 ou 97, foi quando eu tive esse não, 1997, e o cara fala pra mim que, tipo, eu não vou te contratar porque tem 2 pessoas pretas. 2, não são 50, 100, ou tipo, o mercado tá muito cheio de gente, né? Você não vai Com nem o mesmo falar a questão com o estilo. mesmo estilo, exatamente. Pessoas parecidas de uma Sim. maneira geral. Não. Pô, tem mais uma acabou de gravar, não sei se as pessoas vão te aceitar. Como assim? Por ser mulher também, você acha? Eu acho que também. Porque tinha um estereótipo que mulher, de não sei o quê. Você sabe, o mercado que fala que a mulher que tem que chamar atenção por alguma maneira, e tanto faz, até hoje. Eu acho que sim, mas eu acho que ainda assim Não foi o fato marcante. não foi o principal e ainda assim não é o que a gente pode dizer que seja o fator crucial para esse não, né? Com tanto tempo de carreira, tantos anos de sucesso, qual foi o momento mais marcante pra você? Nossa, eu tive muitos, assim. Primeiro que eu tive acesso a ícones, eh, os quais eu sempre fui muito fã, né? Então eu posso dizer que eu tive muito próxima do Jorge Ben, eu cheguei a fazer mais de 30 shows com ele. E ele era uma das minhas maiores referências. Fiz shows com Milton Nascimento. Ouvi coisas incríveis do Djavan, por exemplo. E cantei com Elza Soares algumas vezes, que é a minha rainha, a minha musa. Cantei com Alcione. Eu posso dizer assim, cantei com Marcelo D2, que é meu parceiro que eu adoro. Eu tenho meu amigo, Seu Jorge. Tem Emicida, Lineker, né? Pensando nessa geração de agora, as pessoas mais próximas e já que eu admiro e que as coisas fluem. E eu acho que eu tive momentos marcantes também de viagens internacionais. Eu me apresentei 5 vezes no Japão, aonde tem um público que é completamente apaixonado por música brasileira e que me abraçou de uma maneira muito incrível no sentido de ser um público local que não falava português, mas cantava todas as músicas e alguns choravam na fila, né, onde eu estava autografando os CDs, no caso ainda. E aí a gente estava esperando você chegar aqui e tal. Ah, Aí me apresentei em Paris também, com Zizi Posse, que foi a coisa mais linda, num espetáculo samba. Fui protagonista do Cats, né, que foi um tremendo musical, que é da Broadway, e foram os americanos que me escolheram. Adorei falar de carnaval na Globo.
onde eu era ponte, né, entre a escola e o público. Fiquei 3 meses ali no jornalismo da Globo falando sobre isso. Fui jurada do Ídolos, né, que foi uma coisa bacana. Me assustei um pouco inicialmente, porque Não é difícil? eu acho que o difícil não é você. Eu acho que é difícil você julgar, mas eu acho que o difícil ali pra mim, naquele momento, é eu sair de um habitat muito mais específico, que era de MPB, muito específica ali, e me tornar uma celebridade. Eu não gosto dessa palavra, mas celebridade é uma pessoa muito pública, assim, no sentido de eu estar em Manaus e as pessoas no banheiro não poderem usar o banheiro, entendeu? De um shopping, por exemplo. Eu não estava acostumada com isso. E esse não é o meu lugar. Eu gosto mais desse meu lugar de estar me comunicando com as pessoas que entendem o que eu estou falando e que gostam do que eu faço, que sabem quem eu sou, não simplesmente porque eu apareci na televisão. Essa coisa do status nunca foi uma coisa importante pra mim. Ah, tá na televisão, então que bom. Não, tipo, tem que ter um motivo. Sim. Pra mim, tudo tem que ter um motivo. Foi bom porque eu conheci os bastidores da TV, entendi como funciona. Ninguém entende. Você estava fazendo um programa Eu de estava TV. fazendo um programa de TV. Tem toda uma estrutura. Uma estrutura. Você entende também a questão da audiência, como é importante. Ah, tá em primeiro lugar agora, tá em segundo lugar e tal. Teve um lado maravilhoso, onde eu conheci o Brasil inteiro, talentos do Brasil inteiro, grandes vozes. Eu fui uma das pessoas que apostou muito no Chay Suede, que é um galã hoje, né, maravilhoso, super talentoso. Eu lembro que ninguém queria ele lá no programa. Vamos tirar ele já aqui nessa etapa que nem... Falei, vocês são malucos. A coisa mais interessante que apareceu aqui foi ele. Eu falei, eu sou muito da paz, assim. Eu não gosto de discutir. E ali tinham pessoas que já faziam parte de um mercado fonográfico, mercado mesmo, que não eram o artista, que sabiam o que estavam fazendo. Então, eu ficava muito na minha, em geral. Mas ali do Chay, não. Ali do Chay, eu tive um chilique. Eu falei, o Chay não sai daqui de jeito nenhum. E aí, eu tava certa. O cara é maravilhoso. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que, às vezes, tudo tem o pró e o contra, né? Sim. Mas eu posso dizer que foi muito mais pró do que contra, assim. Eu aprendi pra caramba. Você é uma pessoa musicalmente eclética ou tem alguma sonoridade que você não gosta? Ai, não gosto de falar que eu não gosto de sonoridade. Isso é feio. Eu respeito todas as sonoridades e acho que todo mundo tenta e faz com que a entrega seja a melhor. Sim. Isso é fato. Ninguém tá de bobeira, perdendo tempo. Agora, obviamente, tem o som que eu curto mais, o artista que eu curto mais, o gênero que eu curto mais. Eu sou uma pessoa realmente brasileira e preta. Então, diante disso, eu gosto de swing, eu gosto de balanço, eu gosto de hip hop, eu gosto de soul, eu gosto de jazz, eu gosto de funk. O funk que eu falo é do James Brown, embora esse funk nosso brasileiro, ele tenha uma batida deliciosa que me dá vontade de dançar. Admiro muitos artistas e muitas personalidades, mas eu venho de uma árvore, né? Eu sempre falo assim que o meu gênero, aquilo que eu amo é a música negra, né? E a música negra de uma maneira mundial, falando mundialmente. E aí essa árvore, ela tem várias ramificações, que são essas que eu citei para você. Então tem o blues, tem o jazz, eu coloco até a bossa nova nisso. Mas esse é o meu habitat natural, é o que eu curto. E aí tem coisas que eu não me vejo cantando, porque eu acho que tem pessoas que vão fazer melhor, inclusive, do que eu. Sabe aquele lance do tipo... Por exemplo, eu amo samba, e eu fiz um disco de samba que a Dona Ivani Lara pediu pra eu fazer. Então foi em homenagem a ela. E ficou muito bonito, concorreu ao Grammy Latino, teve essa indicação, e eu tava concorrendo com sambistas, realmente. E como menina preta, eu cresci ouvindo samba, como eu falei, né? Então, Jovelina, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, tudo fazia parte ali.
Mas tem um lado que eu me especifiquei mais. Então, quando eu fui fazer meu disco de samba, por exemplo, eu me juntei com sambistas, Xande de Pilares, André Renato, o próprio Péricles, porque eu queria entender como eles cantavam. Parece que é uma coisa simples, mas não é. O samba é um jazz do Brasil. A divisão, a rítmica, a forma. Quando uma nota que chega antes ali daquela entrada, Zeca Pagodinho, eu estava ouvindo Chega de Saudade ontem com ele, que é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, as pessoas, elas têm algumas facilidades. Sim. Então, eu aprendi a cantar samba, mas infelizmente não sou sambista. Agora, eu canto soul muito bem. Eu gosto muito e canto balanço também muito bem, que tem mais a ver com Jorge Ben. Então, são coisas mais distintas, mas que eu gosto de todas. Mas tá tudo dentro dessa árvore da música negra. Você me falou do Japão. Sim. Você já foi pro Japão, não Já foi? fui pro Japão. Lindo esse jeito brasileiro, o povo deve ter amado. Menina, eu usava só salto pra fingir que eu não era tão alta. Ah, Não, é sapato, mentira, eu era desse tamanho. altíssima. E eu fui num show no Japão, não lembro de quem que era. Enfim, foi num show. E me impressionou um pouco ir num show, porque as pessoas assistiam um show todas sentadas, nesse que eu fui, pelo menos. Tá. Tudo organizado, cada fileira tinha um negócio de lixo, não sei o que, era um respeito absurdo. Sim. Só que, pô, você tá num show, às vezes você quer levantar, você quer dançar, né? Pô, você tá ali. Não sei se o teu show foi assim, sentado numa cadeira ou não. Eu fiz todo tipo de show no Japão. Então, eu fiz num templo, e aí era todo mundo sentado numa cadeira, exatamente como você está dizendo. Que pra mim foi muito estranho. Exatamente. Organizadíssimo. Eu pedia para bater palma, todo mundo batia, e de uma maneira organizada também. Eu fiquei Pedia impressionada. para cantar, era uma afinação que eu nunca vi na vida. Eles não falavam português, e estavam cantando junto comigo. A postura, né, e o respeito Ao entre próximo. eles e com a gente, né, ao próximo, é uma coisa impressionante, linda de ver. Andando em outros templos também por ali, as crianças em relação aos idosos, o respeito entre eles. Ao mesmo tempo, você chega em Tóquio, tem aquela tecnologia absurda acontecendo, e os próprios jovens japoneses, Sim. né, muito modernos, muito à frente do tempo. É um lugar muito fashion também, pelo menos Tóquio, no Sim. caso. E aí, quando eu fui nesse templo, era uma coisa mais tradicional. Eles andavam de kimono e agradeciam e cumprimentavam e tal, de uma maneira bem tradicional. E aí, depois, o primeiro show que eu fiz, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro que eu fiz era numa casa, e eu tocava com o Marcelo Mariano, que é filho do César Camargo Mariano, e ele falou, ele já tinha ido várias vezes com o Djavan. E ele falou pra mim, olha, você não se assusta, porque você tá acostumada aqui com o Brasil, todo mundo, Sim. então lá vai ser tal. É isso que eu queria saber, porque você como Não, mas artista, você tá esse no palco. Porque primeiro- eu como telespectadora ali, tá assistindo, Uhum. já foi muito estranho, que eu fiquei até, gente, e agora? Mas eu O acho que o eu faço? Japão, ele tem de tudo. O Japão, no fim, ele é eclético também. Porque eu fiz nesse templo, foi exatamente como você descreveu, mas eu fiz numa casa que estava todo mundo em pé, gritando, feliz. E eu falava só em japonês com eles, e eu falava todo mundo pra direita, todo mundo ia pra direita. E você dançando. fala japonês e de Eu não quando? falo japonês, mas eu aprendi algumas frases Entendi. e palavras para poder me comunicar. Porque o meu show depende muito também da minha comunicação. Eu acho Sim. importante isso. Então eu falava todo mundo para a direita, todo mundo ia. Todo mundo para a esquerda, todo mundo ia. Agora para frente, para trás. Então foi uma delícia. Aí depois eu fiz já um show maior, num tipo de um Brazilian Day japonês. Aí já eram 5.000 pessoas. E aí todo mundo também, uau! Então tem de tudo, sabe? Eu acho que o Japão, ele te oferece 1000 possibilidades, assim, todas apaixonantes. E eu também me apaixonei por esse, né? De todo mundo quietinho, porque é tão diferente do que a gente vive, né? É uma experiência única, Uma né? experiência única. Eu amei também, amei. Fiquei hospedada nesse templo uns dias. Eu nunca vi isso no mundo, assim, em qualquer outro lugar. Bom, e você é uma pessoa do mundo, né? Você já viu de tudo. Foi um lugar que realmente eu fiquei impressionada
pela maneira e essa cultura que eles têm O de público próximo. que você mais se impressionou foi o japonês do mundo inteiro que Nesse você viu? sentido, sim, do respeito ao próximo e da educação e por exemplo, você vê até vídeos na internet, no metrô, as pessoas vão realmente no lugar dela, esperam o próximo, não Exatamente. tem aquela Não, e tem confusão. uma coisa assim, é um país muito pequeno, né? Então, o que eu sei é que teve essa… Que não é porque é assim que deixa de ser moderno, de ser à Sim, frente, de ser atual. sim. Eu acho muito interessante porque eu acho que tem a questão deles do pós-guerra, Sim, né? Que o seu olhar sobre a vida e sobre o mundo muda. E lá eles sofreram muito. E tem a questão também de ser um país pequeno e as sim, pessoas precisarem se organizar. Você se hospedou em Tóquio, então você lembra do tamanho dos quartos, do melhor sim. hotel. É tudo muito apertado, é tudo muito pequeno. Quando eu cheguei nesse templo, por exemplo, que já era um lugar mais afastado, montanha e tal, era um quartão. Ai, deve ser lindo. Maravilhoso. Mas aí em Tóquio, por exemplo, aí já é tudo mais apertadinho. Então imagine se é uma coisa com uma população grande e cada um vai se batendo Um ali, caos, né? né? Um caos. Então é tudo muito organizado para entrar, para sair. Eu andei de trem-bala, que também É foi uma delícia. maravilhoso. E mesmo vazio, tem os cards ali com o número, né? E brasileiro, né? A gente, não. A gente pode sentar mais pra frente, porque mais pra frente é mais legal. Aí não, chega É a ali o pessoa seu diz assim: lugar. não, seu lugar é ali. Eu também, eu fui agora para Nova York cantar no Brasil Foundation. E aí eu fui numa igreja americana, que até então eu não tinha ido, por incrível que pareça. E aí lá eles tinham muito clara e deixavam claro para os turistas que não podia filmar, que aquilo ali não era entretenimento, aquilo ali era uma celebração a Deus. E ponto. Isso foi no Harlem. E aí, aquela coisa linda, né? Porque realmente tem toda aquela história dos chapéus, das mulheres negras incríveis e tal. E aí, uma hora, eu falei assim, gente, eu não posso perder essa cantora maravilhosa, na passagem de som, que eu cheguei cedo, que eu tava tão ansiosa, cheguei cedo. Aí eu falei assim, eu vou colocar só um pouquinho o celular aqui, só pra eu ter essa Esse imagem, registro. esse registro. Aí chegou uma senhora da cúpula ali, fez assim. Então eu entendi também que tem uma coisa, tem locais que exigem esse respeito, Sim. né? E aí eu acho que tudo isso é uma reeducação e um outro olhar que você tem, né, sobre as coisas. Eu imagino que você aprendeu e viu, porque cada lugar tem uma cultura, cada lugar reage, age de um jeito. E isso é muito bacana, né? Você É o melhor, é o na melhor verdade, de da você poder. vida. Eu acho incrível. Eu resolvi agora que todas as viagens que eu puder fazer, eu vou fazer, sabe? Então, que é tão bacana assim, né? Isso é viver Isso não se aprende em lugar nenhum, só vivendo, só inclusive. vivendo. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis e gratificantes de você poder ter. Qual é o país que você mais gosta? Fora aqui, Fora o Brasil. amo Inglaterra, amo Japão. Eu acho que o Japão é um lugar que quem tiver oportunidade Vale e a pena. pelo menos para conhecer, que é uma coisa que parece realmente você tá em outro planeta. Outro planeta, sim, Até a concordo. viagem, até chegar lá, você já chega, aí você fala, Ui, de nada o sei. fuso, né? E o fuso já é muito louco E você ali. começa a perceber que tudo que você acha que você não sabe de Você não sabe nada. de nada. E o quão grande é o mundo Quão para grande é o você perder mundo. tempo com umas coisas tão irrelevantes, sabe? Perfeito, eu acho a mesma Eu coisa. eu acho uma das coisas mais legais do que o meu trabalho pôde me proporcionar também foi esse, de Uhum. conhecer. E eu acho que todo mundo deve ir mesmo. Isso não é um luxo e nada, é um aprendizado que você leva pra vida, que transforma qualquer um, eu acho. Eu sinto a mesma Até quando coisa. você sai de São Paulo, vai pra um outro lugar, É você sai do verdade, Rio, vai pra é verdade. interior da Bahia, que você já vai Uhum, ver uhum. o jeito que eles vivem. Só de você sair dali, Toda do vez teu que eu vou pra, quadradinho, toda vez que eu vou para Salvador, por exemplo, eu descubro novas formas de respirar, sim, sabe? De ver o mundo, de ter novas ideias, de ter novos parceiros e de se reenergizar. sim. No meu caso, em Salvador, obviamente, quando eu chego, eu falo, cara, esse aqui devia ser meu lugar.
porque todo mundo é preto, né? É muito legal. Todo mundo, eu quero dizer assim, tem muito preto. Sim. Então tem o gerente do hotel, tem o cara que tá fazendo a faxina, tem a baiana do acarajé, mas tem também o executivo, não sei da Sim. onde. Então é mais democrático, acho mais justo. Então quando eu chego lá, eu fico muito apaixonada. Mas eu gosto muito de Minas, eu gosto muito de Brasília, eu gosto muito. E é o que você falou, eu saio ali do meu mundinho, né? E aí tudo acontece. Agora Sim. eu estou presidente da UBC, que é a União Brasileira dos Compositores. Ai, que E legal. é muito bacana, é uma instituição que tem 80 anos, que foi fundada por Mário Lago Braguinha, e a gente pensa, foca e lida com direitos autorais. E, obviamente, também tem toda a cadeia ali, né? Então, tem os compositores, mas tem os produtores, os intérpretes, e todo mundo recebe ali pela UBC, né? Tem a questão justamente dos direitos autorais. Sim. E eu tenho ido um pouco mais a Brasília e tenho ido à Câmara, né? Tenho ido ao Congresso e também cantei na posse do Lula. Então, como é importante, assim, a gente estar mais próxima, né? Do que valida a nossa vida, né? Valida o nosso presente, o nosso futuro, sabe? Também acho. Essa consciência política, como é importante ser politizado. Eu ainda não estou no meu ápice, não. Ainda falta muito. Eu acho que a gente está sempre num processo de aprendizagem. Sim. Mas eu já estou aberta a isso, entendendo a importância disso. Então, é o que a gente está falando, né? De você sair ali daquele lugar que você está muito acostumado e, de repente, ter um mundo muito maior e outras ideias e coisas que são fundamentais para a gente também. E poder levar para outros também, né? Sim, Agora, você estava falando que você era presidente e tal, mas sim, a indústria fonográfica é um meio que ainda é comandado por homens, na maior sim, parte. É muito sim. raro a gente ver por aí mulher nessa mesma posição que os homens dominam. O que Uhum. você acha que dá para fazer para mudar esse cenário? Eu acho que, em primeiro lugar, os homens têm que ser mais democráticos e entender que novas pessoas e até outros gêneros têm um outro olhar sobre aquilo que é uma verdade absoluta para eles. E eu acho que o mundo vem mudando, o mundo precisa desse novo olhar e dessas novas pessoas e, obviamente, de muitas mulheres. Acho que a gente está num processo evolutivo, mas ainda não somos maioria nesse Não. lugar. Não ocupamos essas cadeiras, não assinamos os cheques, ainda não somos donas, de tudo isso. Então eh, eu acho que, sei lá, se a gente for pensar numa forma mais racional, Uhum. tá, então aqui tem que ter destinado 10 cadeiras para mulheres. Dessas 30, só 10. só tem uma ou não tem nenhuma? Então tem que ter 10. Ah, mas eu não encontro pessoas, qualificadas para isso. Encontra, claro que encontra, só você querer. E aí, a partir disso, eu tenho certeza que toda a cadeia muda, porque quando tem essas 10, elas vão também procurar espelhos. Sim. Então elas também vão procurar pessoas parecidas com elas, com a gente. Sim. Então essas 10 viram 15, aí fica legal, porque aí fica Começa a abrir, equilibrado. né? É 15 e 15, que é a mesma questão das cotas raciais, né, das privadas e das públicas. Se só tem a pessoas brancas que estudaram em escola particular, que falam inglês, que moram são de classe média, aquela pessoa da periferia, ela nunca vai ter vez nesse lugar. Nunca. Nunca. Começa já pela entrevista de emprego. Tem, Sim. vou dar vou falar agora. Tem você e tem uma menina negra. Vai ser você, é isso. E eu tô achando muito interessante que outro dia eu vi no jornal que agora tem entrevistas às escuras. Eu acho que a palavra não é às escuras, mas é uma coisa assim, que você conversa com a pessoa sem ver a pessoa. Ai, que maravilhoso. Existe já isso em várias empresas, que buscam Pela inclusão e capacitação. diversidade, que aí é só pela porque, assim, isso está tão enraizado no ser Sim. humano, que por mais que você fale assim: "Eu não tenho preconceito, eu sou antirracista, eu não tenho problema nenhum com ninguém". Mas aí quando você vê e também pediram para excluir o lugar que a pessoa inicialmente, né, o lugar que a pessoa estudou, Sim. precisa do diploma, mas não o lugar
e o lugar onde a pessoa mora. Porque se você fala assim, eu moro no Capão, mas eu moro na Paulista. Você já tem Vai uma você da diferença. Paulista, entendeu? Então, essa corrida vai ficar um pouco mais justa, né? Sim, Todo também mundo, acho. aí realmente, de repente, todo mundo sai do mesmo lugar para chegar a um outro lugar. Você acabou de falar isso, era a minha outra pergunta, que a gente está em pleno século XXI. É. E tem gente dizendo que não tem racismo no Brasil. Que é Que um a gente eu tô mimimi. falando desde o início ali, né, Que da não passa de conversa. mimimi, que eu não sou racista, que não sei o quê, não. É. O que você acha que falta para essa lei real de antirracismo ser eficaz aqui no nosso país? Eu acho que, em primeiro lugar, ela precisa ser aplicada, né? Sem medo. Então, a partir do momento que existe algo de cunho racista, tem que ser julgado como racismo. Sim. Porque eu acho que enquanto a lei não fica eficaz e não dói no bolso e no seu tempo e no seu registro ali na delegacia, fala, gente, eu posso xingar quem eu quiser, posso chamar de macaco, posso falar como esse comediante que chama Léo Esteves, né? Que eu li, eu não vi, mas eu li, que ele diz: não sei por que os negros reclamam de trabalho, porque antes na escravidão eles já tinham emprego garantido. E agora estão reclamando. Mentira. Rolou isso e também rolou um papo que era. Sabe por que não tem negro na Fórmula 1? Porque quando eles começam a correr, a polícia para. Mentira. Verdade, verdade. E isso pra mim foi gritante, assim. Porque Foi o Léo Lins? Léo Lins é o nome, não Léo Esteves, né? Coitado do Léo Esteves, que é filho, inclusive, do Erasmo Carlos. Pois é, e aí isso pra mim é de uma violência extrema. E aconteceu o que com esse menino? Por enquanto, tiraram do ar esse stand-up, que estava no YouTube. Tiraram do ar e ele tá revoltadíssimo. E alguns humoristas estão revoltados também, dizendo que tem um problema de censura aí, né? E aí Jura? E aí eu postei no meu Instagram justamente falando sobre isso, que não cabe mais nos dias atuais a gente aceitar ou defender quem ri do outro, quem ri da dor do outro, quem ri das minorias, quem defende o absurdo. Não tinha nem ser nos tempos atuais, deveria ser desde sempre isso, né? Mas esquece, desde sempre já não foi, senão já teve foi escravidão, também. inclusive. Já foi, né? Então, o de sempre já não existe. Mas eu acho que, mais do que nunca, a gente está discutindo isso de uma maneira muito transparente, muito aberta. E eu ainda escrevi, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Então, eu fico pensando no meu sobrinho, que vai estar na escola, e aí o amigo vai fazer a piada do tal do Léo Esteves. Sabe por que você não... Lins. Lins, toda hora eu falo Léo Esteves, enfim. Mas vocês já entenderam, tá, gente? Tu, Lins. E aí o meu sobrinho ouve de um amigo, falou, você não pode ser corredor de Fórmula 1, senão a polícia vai te parar. E a partir do momento que você tem microfone, que você é uma pessoa pública, de cara, você é obrigado a educar. Você é obrigado a fazer o certo. E ser responsabilizado pelo que você fala também. E ser responsabilizado pelo que você fala. Uma hora que você tá num lugar de fala. É isso, entendeu? O que aconteceu só é que tiraram do ar e ele tá lutando pra voltar ao ar, e tem gente defendendo, falando assim, e daí? Se tem gente que ri, pode não gostar, pode gostar. Não pode rir. Isso não pode tem rir. graça. Não pode rir porque tem gente da população LGBTQIAP+, que morre, tem misoginia, tem feminicídio, tem uma série de questões. Ele ri até de criança deficiente. E, tipo, é aceitável? Não cabe mais. Não tem mais como. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que... A gente estava falando, na verdade, dos lugares, dos espelhos e das cotas. Sim. E tal. Mas eu acho que é isso. E eu só quero voltar agora da questão das cotas raciais, como é importante, por exemplo, a partir do momento que eu fui cantar uma história para a Coca-Cola, no final do ano da árvore de Natal que rola no Ibirapuera. E eu... É uma coisa tão específica, né? E uma vez no ano, e uma cantora só, que me chamou a atenção aquela escolha. Até porque tem a questão hoje de quantos seguidores você tem uma série de fatores. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, me escolheram. Pô, que legal, eu vou. Mas quando eu cheguei lá,
a pessoa do marketing era preta. Então, eu tive uma chance que provavelmente eu não teria Se não fosse. se não fosse, porque o olhar fica mais amplo, você consegue enxergar o outro. É da outra pergunta que eu vou te fazer, amor. Porque a representatividade, eu vou ler porque é longa, eu não quero me bananar. Porque eu me banano que eu vejo coisas, né? Eu tenho TDA. Eu acho que eu também tenho. Mas pode ler, pode ficar E a tranquila. pluralidade na publicidade parece que só existe em momentos específicos. Dia do orgulho gay, dia da consciência negra e etc. Não temos a família Doriana negra, por exemplo. É sempre aquela branca, feliz e lá, lá, lá. A maioria dos comerciais de TV são roteirizados por pessoas que não são as representadas ali. Parece que não há uma preocupação em contratar um roteirista negro, por exemplo, para escrever uma peça para um público, como para uma pessoa que vai fazer uma roupa, uma pessoa plus size, que é uma pessoa que é realmente uma plus size. Como que você enxerga isso? Olha, eu já tive muitos questionamentos e muitas decepções e muitas desmotivações. Porque você fala, tá, se vai ser sempre assim, quem é que vai ocupar esse lugar? Quando vai chegar a minha vez, já que eu sou uma pessoa pública? Mas agora, sinceramente, assim, minha casa está reformando. E por que eu tô contando isso? Mas tem Porque é um caos, amiga. Eu também passei por isso. Tua casa não sai da tua cabeça. Minha casa tá reformando. E aí, na casa que eu tô, que é maravilhosa, mas como a pessoa mora fora, não tem canal aberto. Então, quando eu vou assistir o canal fechado, que é o que eu só via na minha casa, eu tinha que abrir ou o computador ou pegar o celular. Então, eu deixo a televisão ligada. E aí eu vejo coisas que eu não via antes. Porque, por exemplo, quando você tem ali todos os canais, você não fica vendo comercial. Não você vê. Você fala, gente, eu vou ver um filme, vou ver uma série, Mas aí, minha casa é um absurdo, inclusive. Uma amiga minha falou que eu tenho que chamar o Procon, porque tá 1 ano praticamente reformando e ela é super pequenininha. Mas por isso que eu falei, eu te entendo, amiga, que você tá em obra e só passa isso na tua cabeça. É isso. Mas aí, eu assisto os comerciais agora. Então, o meu olhar sobre isso não é de que estamos bem, mas é o de que estamos sim caminhando. Então, eu vejo, por exemplo, num comercial que tem agora inclusive, acho que é do Itaú, que ela fala assim, olha, estão me ligando aqui dizendo que você está pedindo dinheiro. E aí é um cara branco conversando com a mulher dele que é preta. E aí depois eu vejo o Manuel Soares, que é meu amigo, que antes, mesmo que ele estivesse ocupando um lugar de representatividade na televisão, ele não seria chamado e convocado e contratado para isso, mas agora ele está ali fazendo uma propaganda do Carrefour que eu vejo. E aí depois eu vejo a Thaís, tudo bem, a Thaís a gente estava até falando que ela é muito exceção. Mas a Thaís, ela faz muita coisa. Sim. Ela é um sucesso, ela é maravilhosa. Aí hoje eu tava vendo ela, o Lázaro e o amigo deles, que é o Bricha. Pode ser o Vladimir. E eles falando sobre cólica. E aí depois eu vejo... provavelmente eu vou ver a Sharon daqui a pouco, que está protagonizando uma novela que tem roteiristas pretas. E aí, quando eu vejo a novela das 6, metade do elenco é preto, metade é branco. Isso não existia. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Nossa infância não tinha. Não tinha. Não tinha. A primeira pessoa preta que eu vi na TV, excluindo os escravos, né? Que eu assisti Escravizaura. E é muito louco, porque eu nunca me via no lugar do escravo, eu me via sempre no lugar da Sinhá. E o Vento Levou, eu sempre me via no lugar da Scarlett, eu nunca me via no lugar da escrava, porque não foi isso que foi passado para mim. Não foi isso que eu fui ensinada. E eu ficava muito irritada com aquele sotaque de O Vento Levou, Dona Scarlett. Eu falava, meu Deus do céu, que preto que fala assim, que absurdo isso. Mas tudo bem, a gente estava falando... Estereótipo, né? Do estereótipo. E aí, a primeira preta que eu vi ocupando um lugar super bacana foi a Glória Maria.
Sim, Nós éramos todos maravilhosa. muito fãs da Glória Maria e as artistas, que tinha Alcione, que tinha um programa, que ela Sim. era apresentadora, e o próprio Simonal, mas a gente já sabe o que fizeram com o Simonal. Então, eu acho que isso. Aí depois teve um hiato muito grande, e é como se preto não existisse. E eu já vi entrevista do Mainardi, que era não o Diogo Mainardi, que é o jornalista agora, mas do pai dele, que era um publicitário, falando: preto não vende, não vou colocar preto. Entendeu? Então, sendo que 53% da população é formada por gente preta, Sim. então como não vende? E aí, de repente, começou um politicamente correto que está se transformando para isso é normal? Podemos todos estarmos em todos os lugares? Então, Devemos estar todos em todos os lugares. devemos. Então, tem muito a evoluir, mas eu vejo. Essa transformação. Vejo, tem que eu não via antes, então tem uma esperança, tem uma coisa rolando. Essa novela Vai na Fé é uma delícia de novela. Eu adoro também. Eu amo. Também. Nossa, eu não posso perder. Eu tenho uma reunião depois daqui, depois Ela eu é assistir Vai na gostosa, Fé. né? Eu amo. Gostosa. É. E a Sharon tá maravilhosa. E aquele cara, sempre esqueço o nome dele, mas outro dia a gente tava se falando no Instagram. Qual é o personagem? Me fala que eu sei. O advogado preto, que é o pai, que foi o namorado da Sharon. Fala Mas que ele é lindo, né? Ele é lindo. É um gato, ele aquele cara. É maravilhoso. E ele falou pra mim que já foi no meu show. Ele falou: Paulo, você não sabe. Ah, quem não foi no teu show, amiga? Não, Para, enfim. maravilhosa. E ele nem é daqui. Aí ele falou: quando eu mudei pra São Paulo, eu fui no teu show em Santo André. E a gente ficou conversando. E eu falando pra ele: você é um orgulho. Você já se tornou uma referência. Você é um advogado bem-sucedido dentro de uma novela popular da Globo. Sim. Isso é tão bacana e, ao mesmo tempo, é legal porque ele não é um menininho. Então, isso também tem a coisa Óbvio. do etarismo. Coitado, ele vai falar: Paulo, etarismo da onde? Mas eu quero dizer mas assim... tem na novela, tem. Não, mas não é o cara de 20 anos, tipo, só Galanzinho. ele vai ter a chance. É um cara de 40 anos, 30 e poucos, sei lá, entendeu? Que tá no primeiro papel como protagonista e maravilhoso e na atuando. Globo, né? E atuando super bem. Então tem um elenco ali delicioso, uma amiga da Sharon. Aquela menina Clara Monet, acho que é isso mesmo. Acho que é Clara Monet. Maravilhosa! A novela é muito boa, tem um elenco maravilhoso. E tanta gente preta talentosa, arrasando, sabe? Aí, pra não... Eu tô aqui falando de preto, porque... Um dia eu fui participar de um debate e éramos eu, Marina Lima e esqueci o nome da diretora de Que Horas Ela Volta. Uhum. E aí, num determinado momento, eu estava falando sobre as dificuldades da mulher negra e ela, a diretora, falou assim: eu não entendo porque você fica o tempo inteiro colocando a questão racial. Mas tudo bem, eu amo ela, depois a gente conversou. Porque a gente vive isso, né? Pois é, eu falei pra ela, porque isso é uma realidade. E eu sei que as suas dificuldades são muito diferentes das minhas. Sim. E sempre foram. Então eu falei pra ela, daqui a 20 anos, eu espero não precisar mais estar falando disso. E é por isso que eu falo agora. Porque se a gente não falar agora, as coisas vão se manter como se elas tivessem que ser como são. E as coisas não estão certas. E aí todo mundo, inclusive, aplaudiu nessa hora. E eu falei: eu não quero aqui ficar discutindo qual é a maior dor, né? Que é a da mulher, sim, em geral, óbvio. Ou a da mulher negra. Mas eu falei: isso é um fato, isso é uma realidade. Então a gente tem que falar sobre isso. E eu fiz esse adendo porque eu quero muito elogiar a Carolina Dickmann, que eu amo, que é uma mulher maravilhosa, linda. E ela tá incrível na novela. Ela é. E o cara do mal, que... Ai, qual é o nome dele lá, que Dantas, é casado? não sei o que Dantas, né? Que ele é casado com a Fabiola. Você não vê essa novela, né? Com a Você tem que Regiane ver. Alves. Ele é casado com a Regiane Alves. A Regiane Alves tá maravilhosa. Maravilhosa. E é uma novela... Eu não enxergo daqui. Você acha que alguém enxerga, tipo, né, amiga? Num celular, tipo, olha, essa aqui é a diretora. Jura, né? Se eu te mostrar o tamanho da minha letra aqui no iPad, aqui, você já vai rir? Aí, eu acho muito legal, porque para todo mundo entender que tem uma coisa 50-50 também no meu coração. Só que essas questões, obviamente, eu falo mais, porque é a oportunidade que eu tenho. E precisa ser falado mais. Precisam ser ditas e a gente tem que pensar em transformação, em evolução. E é cansativo pra você também falar, não é que a pessoa acha...
Tipo, ai, que gostoso. Ela tá falando que Nada, gente. gostoso. Eu entrevisto todos os tipos de pessoas aqui. Aham. Pessoas trans, pessoas Uhum. gays, pessoas brancas, pessoas pretas. Tem que se falar. É Sim, cansativo, mas eu acho que a gente tá num momento que sim. vai normalizar daqui pra frente, não vai precisar ser falado. Infelizmente, a gente tá no meio desse processo de mostrar que é normal. E é Sim. cansativo isso. É cansativo, porque você tá sempre em estado de alerta, Não, e sabe? batendo na mesma tecla, Batendo na mesma tecla. explicando. Eu acho Cansa. cansativo e exaustivo, mas quando a gente tá num programa como esse, com uma pessoa como você, é mais inspirador, sabe? Fica mais leve, né? Do que eu tá discutindo justamente o cara que tá dizendo que tem que ser racista assim na piada. É diferente, É. entendeu? Aqui não tem. Eu tô falando sobre dores, mas não está me doendo. E aí, quando eu vejo coisas assim, eu realmente sinto uma dor. Uma dor profunda, né? E pensando, caramba, a gente parece caranguejo, né? Meio andando para trás. Quando parece Sim. que avança, desce, né? Dá 3 passos para trás. Mas por isso que a gente tem que estar sempre atento e afim. E tem horas que eu fico muito cansada também. Às vezes Cansa. eu vejo um monte de coisa acontecendo. Um monte. Aí eu vou lá lendo, aí eu falo, ai, gente. Parece que regrediu Não, tudo. e eu falo assim, eu não vou me manifestar hoje, porque senão eu não tô vivendo, sabe? Tem uma hora que essa coisa do estado de alerta realmente fica muito cansativo. Sim. E, obviamente, eu tenho uma vida, eu tenho os meus trabalhos, os meus problemas, Sim. tudo que tá acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, vira e mexe, às vezes eu me sinto até um pouco culpada, porque às vezes eu sou muito presente, às vezes eu sou muito ausente, mas é uma coisa que somos humanos. Normal, né, Então, amor? exatamente, é isso. Bom, você falou do programa de TV que você foi jurada. Aham, É um outro mercado, é uma outra área. sim. Você teve algum preconceito por entrar na área da TV, para estar integrando um programa de TV? Você sofreu algum tipo de preconceito? Então, eu acho assim que Chegaram a duvidar se você seria capaz ou não? Não, eu acho que eu falei aqui sobre as minhas questões em relação à TV e em relação a um programa popular, Uhum. que eu era uma cantora muito dentro de um nicho muito específico e que eu gosto desse lugar por fazer aquilo que eu acredito e por não e por ter um motivo para fazer aquilo, né? E não ser perseguida. A pessoa nem sabe meu nome, mas ela me viu na TV, ela tá me perseguindo. Por quê? Sim. O que eu tenho de interessante pra essa pessoa? Só porque ela me viu sentada na TV, falando: olha, você cantou bem, você não cantou bem. Então, isso não me diz nada. Eu tenho zero ego e zero vaidade em relação a isso, assim, sabe? Eu acho chato, inclusive, assim, apareci na TV e sou alguém. Então, isso me incomodava muito. Acho que o meu maior problema do programa foi esse. E que não tem a ver com o programa, Sim. né? Tem a ver com o lugar que te colocam, porque você está num programa, e que foi uma escolha minha. Eu topei fazer, ninguém botou uma arma na minha cabeça e falou, vai lá Vai fazer. lá. Eu quis fazer e foi uma experiência maravilhosa. Não nesse sentido, mas no sentido de entender a estrutura e tal. E não senti preconceito ou gente falando, acho que ela não é capaz. Não senti. Eu às vezes, desacredito, tipo, se eu sou capaz de desempenhar bem um determinado papel. E aí, quando eu desacredito, eu lembro do seguinte, cara, essas pessoas que me convocaram, que me convidaram, elas têm certeza absoluta. E elas estão nesse lugar de atuação há muito mais tempo do que eu. Essas pessoas, na verdade, já dirigiram inúmeras outras. Essas pessoas, cara, então, por que eu vou duvidar se elas têm tanta certeza? Então, eu viro uma chave muito rápida, assim. Que a gente tem o lance da autossabotagem, né? Sim. E tipo, será que é isso mesmo? Será que eu não tô enganando as pessoas? Não tô me enganando? Não. Cats foi exatamente assim. Eu falei, como é que você é protagonista de um musical que é um sucesso da Broadway
e Há tal. anos, né? Há anos. No mundo inteiro, ele continua. Eu falei, agora eu vou cantar Memory. Meu Deus, eu não tenho essa capacidade. Não, normalmente é o quê? Quinta, sexta, sábado, domingo, é sexta? Nossa, É uma Giane. coisa. Giane, esse é um Olha, eu outro pago um lugar. pau pra quem faz musical, porque é uma coisa cansativa ao Ai, vou te falar, extremo. eu não sabia que era dolorido, porque eu não tinha tido até então essa experiência do de quinta a domingo, sábado e domingo 2 sessões. Então, na verdade, se você contar quinta e sexta, 2, mais às 8, às 4, na verdade. Então são 6 na semana. E fora eu ensaiei durante 3 meses, das 7 da manhã às 5 da tarde. É que ninguém, às vezes, Tá quem tá calor aqui, assistindo, né? tá. Baixa um pouquinho lá, mas tem muita gente que não entende que cada vez que o ator tá lá em cena, ele entra 100%, a energia é Tem que 100%. ser. Senão não vai. Sempre, Ele vai, sempre. então ele se desgasta 100% É. naquela atuação. Não tem descanso, às vezes vai pro outro, mas 100%. É uma coisa, é puxado. É uma coisa que, olha, Não, tira o meu não, chapéu. é muito puxado, eu não sabia como era. E nessa época, quando eu fiz sketches, por exemplo, eu estava sendo a jurada do Ídolos, fazendo sketches e fazendo meu show. Então, era uma coisa tão louca que o meu produtor, ele tinha que me ligar todo dia de manhã para falar o que eu tinha que fazer. Imagino. Tirando os dias que eu já sabia que eu tinha espetáculo, que eu não sou tão maluquinha assim, mas de segunda a quinta, por exemplo, ele tinha que me ligar. Paula, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Porque a vida continuava, além Porque do. a vida continuava. Mas foi, enfim, o Ídolos foi maravilhoso. Então, eu duvidei um momento da minha capacidade, assim como no Cats. Mas virei essa chave, assim, que eu pensei que pessoas muito experientes, que sabiam muito bem o que estavam fazendo, elas me escolheram. Sim. Elas me convidaram. Então, a partir daí, eu falei, E bom, tudo você bem. arrasou, né, amor? E não, e aí também é o seguinte, eu quero fazer bem feito. Então, por exemplo, um musical tem uma técnica de voz que até então eu não conhecia, que é a Não sabia. técnica do belt. Não é simplesmente eu sair cantando como eu tô cantando. Porque você vê que é quase lírico, né? É. Então, é uma técnica do belt em que você, ao invés de usar a voz de peito, que é o que eu uso normalmente, e aí tem o meu rouquinho, tal, não sei o quê, e é mais visceral, assim. O outro é mais lúdico. O outro é mais lúdico e ele vai para um outro lugar. Então, eu uso mais o céu da boca e é uma voz mais de cabeça. Então, não uso aqui, eu uso aqui. Eu tive que aprender. Inclusive, quando eu cheguei, falaram assim, não, Paula, é tão bonito o jeito que você canta. Eu falei, não, gente, não existe tão bonito. Existe o que o espetáculo pede. O que é importante para o público. Então, eu vou estudar. E aí, eu estudei e aprendi a cantar. No musical? No musical. E como é importante, né? Tudo que você aprende, de alguma maneira, você leva para sua vida. Vira e mexe no meu show hoje, na minha carreira, vira e mexe eu uso voz de cabeça. Eu consigo agora ter exatamente o domínio. Aqui eu quero usar de peito, aqui eu quero usar de cabeça, aqui eu preciso usar de cabeça, entendeu? E eu sou uma profissional melhor por conta disso. Total, completa, né? E olha que maluquice, saiu da tua zona de Sai, conforto. exatamente. E aquela coisa que o estudo nunca é demais, de você ter o aprendizado, de poder trazer isso para um outro lugar. E uma coisa que eu gosto e que Você isso é serve... um artista humilde de querer saber mais também, que não Pois é, são todos assim. ia falar sobre isso, não sei se a palavra é humildade, mas eu ia falar como é importante a gente estar aberto, sabe? Como é Sim. importante a gente ter a consciência e o autoconhecimento de que a gente tem limites, de que a gente tem determinados conhecimentos e que tem coisas que a gente desconhece e a gente tem que aceitar e pedir ajuda. Sim. E pedir, sabe, que alguém te oriente. Ontem mesmo estava gravando uma música nova que eu vou lançar em pouquíssimo tempo, que é uma homenagem a Marielle Franco, inclusive, que é a coisa mais linda. Imagina. É linda, linda, e fala de mulher, fala da gente, sabe? Fala. Então tem uma hora que fala: a mulher sem palavras, sem direito a falar, tanta coisa ficou no passado e tanta coisa virá. E aí fala: mulher sem fronteiras, com bandeiras e voz, muitas cores de pele, baby, muitas cores no olhar.
Ó, me arrepiou de falar. É porque ela é muito linda. E fala a mulher desde sempre. E fala também do momento que, tipo, a mulher sem sossego, ela nunca é sempre igual. Quer estar ao seu lado, mas também quer ficar só. Então tem uma coisa que fala sobre a Ai, até me emocionei agora. ela é linda, Giane. Eu, Ai, assim que ansiosa. sair, eu vou te avisar. Me avisa. Chama Mulher Desde Sempre, provavelmente deve estar no ar daqui a um mês. Uhum. E ontem eu tava gravando e eu já sou uma cantora experiente. E eu tava com o Max de Castro, que é um cara que eu admiro muito. Ele, além dele ser um artista, mas ele tem uma coisa da produção, do perfeccionismo, do minucioso, da nota certa, da falta de preguiça, sabe? Da vontade do tipo, eu vou ter que ficar 12 horas nesse estúdio, eu vou estar entregue 12 horas, porque as pessoas ficam cansadas, sabe? E muitas vezes demonstram isso. E o Max, não, ele tá lá e ele faz uma piada, ele vai, ele abraça, ele ri, ele conta um caso no meio da gravação. Então é muito gostoso estar com ele. E é um ambiente que você tem que estar bem, porque é tudo muito orgânico. Se eu estiver num ambiente que eu não estiver bem, a minha voz não vai ser a mesma. É de Total. tão sério que é isso. É. E aí eu falei pra ele, eu falei, Max, por favor, me dá um caminho novo pra eu cantar diferente. Me fala o que você acha que eu posso. Aí ele falou, mas Paulinha, como que... E como não tirando, assim, não sendo arrogante, mas eu sei que eu sou uma boa cantora. Então as pessoas falam assim, você já canta. Canta assim, eu vou te explicar. Quem Aí eu sou eu falei, pra te falar? então, mas você é um produtor, que você convive com muita gente, que você tem uma sabedoria desse negócio, E um feeling que é também, né? diferente do meu, sabe? Então eu falei, eu quero fazer o melhor possível. Então me fala. Ele não me falou, mas eu quis dizer que eu tenho essa vontade, sabe? De estar sempre evoluindo, de estar sempre diferente, de estar sempre ouvindo quem provavelmente sabe mais do que eu. E que Né? pode te dar algo novo também. Algo novo, sabe? Então, Isso é uma humildade de querer saber sempre é mais, eu gostoso, acho. né? É Até porque maravilhoso. eu uma vez estava conversando com a Daniela Mercury, e aí ela falou assim: "Olha, Paulo, eu entendi que eu sou quem eu sou, tem pessoas que chegam e podem ser melhor do que eu, e tem coisas que eu posso somar, e tem coisas que eu posso aprender". Ela falou: "E tem horas que eu tento não fazer algo diferente para não tentar me imitar". Porque tem uma hora que a gente na vida se imita, sabe? Alguma coisa deu certo, Vai pra uma então zona de conforto. você vai para uma zona de conforto. Então isso é super interessante, sabe? Quando você tá aberto para o novo. Sim. Até porque é uma roda viva, né? A E é o vida melhor, né? é uma roda viva e é tão interessante quando você... Caramba, eu nunca fiz isso, que legal! Então, eu não quero ser uma pessoa conformada, conformista, acomodada, sabe? Eu quero estar sempre oferecendo um frescor, um novo, Isso te sabe? traz um frescor também, não te traz? Provavelmente sim. E eu gosto muito de conversar com pessoas diferentes. Então, eu tomo muito táxi e eu adoro conversar. Sabe que ele tá te chamando? Tá. Obrigada. Será? E eu gosto muito, não é todo mundo, mas tem algumas pessoas que elas, de alguma maneira, assim, tem algum gatilho, e eu quero saber sobre a vida dessas pessoas. Eu aprendo pra caramba. Você aprende sobre o ser humano, como é o ser humano em geral. Você sai da sua bolha, porque a gente começa a viver em bolha. Normal, né? Você tem uma Normal. rotina, você começa a viver sempre a mesma coisa Uma com as suas rotina com alguns pessoas. profissionais, alguns amigos. Sim. Então, eu acho super interessante. Aí eu chego na casa de alguém e entendo como é a vida daquela pessoa, sabe? A dinâmica da casa. A dinâmica da casa, por que tal pessoa pensa de determinado jeito. Sim. E aí eu acho que isso fica... é melhor de você viver. E essa experiência, ela te dá uma maturidade e faz com que o tempo seja seu parceiro, sabe? Então eu busco... Eu falei outro dia, numa outra entrevista, que eu sempre tento ser uma pessoa melhor, sabe? Todo dia eu quero ser uma pessoa mais legal, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa com um coração melhor, mais empática,
Por exemplo, eu vejo todo dia no jornal, né, as pessoas em situação de rua. Ai, nem me fale. Eu falo assim: "Gente, é um absurdo a gente estar em 2023 discutindo se vai ter sopa, se vai ter tenda para essa pessoa dormir, se vai ter cobertor. Tá errado. E ninguém escolheu essa situação. Quem que quer ver o rato passando, dormir na rua? Quem que quer viver isso? Morrer de frio. Morrer de frio, morrer de fome. Eu falo, gente, tá tudo errado. A gente tem muita coisa para Nem aprender, me para fale. evoluir. Nem me fale. E criança, né? Aí você vê tudo isso, você fala assim, gente, o mundo tá muito errado, tá muito atrasado. Tá. E a gente sabe que tem solução e que tem dinheiro. E que é uma questão de você querer realmente. Eu não posso fazer, você não pode fazer, mas o Estado pode fazer. Então, nesse sentido, porque quando você é novo, você acaba jogando a culpa de determinados fracassos na própria pessoa que aparentemente fracassou. Uhum. Porque você não entende ainda como a vida funciona, como é o sistema. Então, eu era nova, eu falava assim, ué, tal pessoa tá na rua porque não quer trabalhar. Era uma mentalidade, sim, eu tenho 9 anos, Sim, você não tem você entendimento, não não. tem um entendimento. Ou então eu achava que meu pai, que é um ex-metalúrgico, ia ser rico igual Abílio Diniz se ele trabalhasse muito, se ele fizesse uma faculdade. Não vai ser também, porque tem uma coisa de herança. Então, você vai entendendo como a roda gira e como a roda funciona. Então, as pessoas, em geral, elas precisam desse olhar, assim, sabe? Que seja um pouco mais justo, que pense em dignidade, que pense em, tipo, podia ser eu. Que podia. E pode ser também. E não pode, se Deus quiser, não pode, Mas se você não mas mudar, você amor, entendeu? pode ocasionar de estar ali. Tudo pode acontecer. E como eu gostaria que as pessoas me vissem, porque essas pessoas são desprezadas e invisibilizadas. Sim. Então não tá certo, não é justo, porque ninguém buscou esse lugar, né? Enfim, e acho também que tem a ver com as próprias referências. É muito difícil. Você vem de um lugar, você cresce de um jeito, não sei o quê, você não tem outra referência, gente. Aquilo ali se torna algo quase normal e real para você, né? Quando não é. Eu vejo igual, é a coisa mais triste do mundo. De uns anos pra cá surgiram vários novos estilos musicais. Uhum. Como que você vê o atual cenário da música nacional? Eu vejo bem, eu acho eu acho super importante e bacana que todas as todo tipo de pessoa manifeste aquilo que vive. Então, se você vive numa comunidade, se você vive numa periferia, você vai manifestar um tipo de som, um Uhum. tipo de texto, de mensagem. Aí você vai manifestar, inclusive, um tipo de batida, né? E aí eu vejo muita gente talentosa. Vou falar mais das pessoas que eu sigo, né, e que eu Sim. acompanho. Então, exemplo, né, a Lued Luna, a Lineker, que eu já falei, a Tássia Reis, a Xenia França, a Isa, a Ludmilla, que são pessoas que, quando eu comecei a cantar, elas não existiam. Então, é muita coisa que acontece, Sim. né? O próprio Emicida, Rael. Lineker. Quem? O Lineker também, que você tinha Então, a falado. Lineker eu falei No começo. no começo, falei agora também, a Lineker. Inclusive, eu vou cantar A com ela dia Lineker. 2. Eu sempre falo errado. Lineker. Não, Lineker. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente Lineker. vai. Lineker. Inclusive, eu vou cantar com ela por esses dias. E acho muito bacana, porque eu acho que tem a manifestação do sertanejo, tem a manifestação do gospel, que fortíssimo. Tem mais lugar para black music com toda essa galera, porque quando eu comecei a cantar, dava para contar no dedo. Sim. Então, fica aquela coisa que o Marx ainda falou para mim ontem. Ele falou: é mais fácil a gente estar dentro de um movimento do que carregando aquela bandeira ali sozinho, né? Todo mundo andando para lá, para lá e para lá, e você com aquela bandeira indo para frente. Sim. Então agora tem um monte de bandeira indo para lá, um monte indo para lá, um monte indo para lá. E eu acho tudo incrível mesmo, assim. Acho que é sempre importante a gente voltar a algumas origens, né? Então é sempre bom você ouvir o Chico, o Caetano, o Zeca Pagodinho,
a galera, os arquitetos da música brasileira, e a partir daí você ter esse conhecimento e desenvolver outras coisas. Conhecimento nunca é demais, né? Eu também quero falar que eu sou muito fã dos Racionais, Taíde, e, por exemplo, Emicida é um cara que olhou para esses caras e fez o trabalho dele. Então, é sempre importante, e sempre importante você lembrar que muita gente abriu porta para que você esteja nesse lugar. Para você não desprezar, né, essas pessoas, e que antes algumas pessoas nem tinham um lugar de fala, né? Elas tinham... elas estavam aptas a falar, mas elas não podiam falar. Então, tudo mudou, e eu acho importante que a gente... Deu valor, né? Dê valor, é isso. Está terminando já, mas se você pudesse mandar um recado, um conselho para Paula, bem novinha lá no começo, o que você diria para ela? Acho que a primeira coisa é siga a sua intuição. Que eu não fiz muitas vezes, mas as poucas vezes que eu não segui não foram legais. E a outra coisa que eu diria é: esteja mais aberta ao novo. Eu acho que eu sou muito aberta hoje, mas eu poderia... Já ter começado já antes. ter lá atrás, ter ouvido outras coisas, assim. E a outra coisa é... acorde sempre pronta para dar 100% do seu dia, porque 100% no seu dia, porque vai valer a pena. Que dica você dá para uma pessoa que se inspira na tua história, na tua carreira, que quer seguir uma carreira? Eu acho que é acreditar em si, acreditar no próprio talento, mas ter a consciência, inclusive, dos seus limites, porque é a partir daí que você evolui, né? E tente ser uma pessoa legal. Vale a pena ser legal. Eu tenho um universo muito conspirando a favor, que eu sinto que vem com as minhas próprias mudanças, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito menos preconceituosa hoje, com N questões. Acho que eu sou uma pessoa muito mais respeitosa em relação ao outro. E eu acho que eu sou uma pessoa que quer ser feliz todo dia. Não é fácil. Não é todo dia que a gente vai ser feliz, mas eu acho que se a gente, sabe... busca isso. Busca, faz a nossa parte, sabe? Hoje mesmo eu acordei, eu tava tão feliz. Eu abri assim a janela, eu falei, que dia lindo. E eu falo sozinha, eu falo, gente, que dia lindo. Aí fui fazer meu franguinho, falei, gente, que lindo esse tomate, essa cebola, esse frango. Que são pequenas coisas que não é todo dia também que eu tô assim, né? Não. Tem dia que eu tô de mau humor, tem dia que eu tô empreguiçada. E tem dia que eu tô muito afim. Hoje é um dia que eu tava muito afim. Ai, que delícia. Olha que que bom. sorte. Olha que bom, olha que bom. Tava muito, muito afim. A gente também tava ansiosa pra aqui. Eu fiquei muito feliz, assim. Fui muito bem recebida. Que muito bom, carinho. fico feliz. Sou muito Fiquei muito feliz. Eu também sou sua. Falei eu tava descendo lá no prédio, aí alguém falou assim, nossa, você vai onde? Vai cantar? Aí eu falei assim, não, eu vou no podcast da Jane Albertoni, conhece? Aí eu, maravilhosa! Ah, mentira! Verdade! Aí vou dar uma passada lá na rua. Passa lá. E ter talento é suficiente? Não. Não. Não, definitivamente não. Eu ouço de muita gente que se eu fosse americana, minha vida seria outra e tal. Seria... Algumas pessoas dizem isso, né? Não sou eu. Eu acho que a gente tem que se ajudar junto com o talento, o tempo inteiro. Até porque tem uma coisa também que é injusta, né? A gente achar que, tipo, eu tenho talento e um dia eu vou acordar, alguém vai estar na minha porta. Não vai estar. Então, ou seja, tem que ralar. Tem que ralar. Vai estar lá pra te derrubar até. E se não tiver pra te derrubar, não vai fazer nada a zero. seu favor. Porque quem vai fazer a seu favor é sempre você. Então, eu acho muito importante que a gente tenha essa consciência, tipo, o empenho depende de mim. Eu dependo de mim. Aí, a partir disso, eu vou ali com outros colaboradores, outros parceiros, e as coisas vão acontecendo. Isso hoje eu tenho muita consciência, assim, que eu estou por mim. Eu dependo de mim e estendo a mão para muita gente, assim, entendeu? E gosto do abraço de muita gente.
Você é uma puta, mulher! Você tá fã, você é do caralho! Uma puta cantora, uma puta artista, uma puta... Você é foda! Adorei, obrigada. Muito obrigada, por esse não tenho encontro. palavras Eu pra agradecer amei de estar aqui com verdade. você. Deusa. Obrigada por essa abertura, por dar pra gente falar Amor. tanto tempo sobre tanta coisa. Pra mim ficava até amanhã, você acha? Você vai voltar Sobre aqui tanta- ainda. Eu vou. Quero Tem ver a novidades. música, Ó, gente, tem Aqui Só Dá Você, que é uma música nova minha, que tá no streaming. Daqui a pouco vai entrar na rádio, mas ouçam que ela é novíssima, moderna, uma batida meio trap, com Conta soul. as tuas redes sociais, então, pras pessoas que querem falar com você, querem saber das novidades. Eu adoro o Instagram, que é Paula Lima. E eu adoro o Twitter, que é Lima_Paula. Acho que é isso. Ou alguma coisa parecida, enfim. Mas lá no Instagram você consegue achar o link pra tudo. Sim, consegue. Tá. Mas eu tô sempre ali postando as novidades, os shows. Que dia que vai ao ar esse programa? E daí? Mais ou menos? Mas vai ser Mas antes do dia passa. 4 de junho, será? Vai Vai. ser antes? Então, olha, estão todos convidados para o meu show que acontece no Teatro Paulo Outram, que é o Sesc Pinheiros, dia 4 de junho, às 6 da tarde. É o show Eu, Paula Lima. Arrasou. E é um show que tem backing, que tem trombone, que tem um quinteto, que tem música nova, que tem a música em homenagem a Marielle, que tem esse som novo que eu falei pra vocês, que eu Aqui Só Dá Você. É um show lindo, com cenário, Ah, eu vou super tá lá. bacana. Bora, gente! É bora! isso, bora! 4 de junho, 6 da tarde, Sesc Pinheiros. Fechado, ó. Vocês Olha lá, aqui. Aqui Só Dá Você já tá É. ali, tá ouvindo, olha lá, tá vendo? A gente tem aqui o nosso QR Code, que você vai colocar a câmera do teu celular pra saber todos os nossos canais, nossas redes. YouTube, que você tá aqui já vendo, né? Óbvio, Spotify, Instagram, TikTok, bom, todo o resto. Curte a gente aqui no nosso canal do YouTube, acione, o que é? Apertar o sininho, o que você faz? Clica no sininho. Ele tá ouvindo a música, ninguém mais me ajuda aqui. Mas Clica no sininho pra saber dos nossos vai estar próximos... embaixo aqui. É. E a outra coisa é que eu tenho um programa de rádio. Ai, que maravilhosa. Que é o Paula Lima é ótimo, que é o Chocolate Quente, que é na Rádio Eldorado, todas as terças e domingos, terças às 8, domingo às 7 da noite. É só de black music, boa, sem amarração. Só o que eu gosto, Eu só o escuto que é o Eldorado bacana. à noite quando eu tô no meu carro. Acho que de vez em quando sou eu falando. É. Que eu falo assim, boa noite, ouvintes da Rádio Eldorado. Animal, Estamos rádio, aqui né? no 107,3. Viu? Ai, me arrepiou até. E ó, a gente também tá no nosso streaming no Box Play Brasil. A gente tá aí na tela da tua casa, na tua TV ou no teu celular, no teu tablet. Até o próximo. Beijo! Eu amo esse programa. É muito bom. É maravilhoso. Meu programa é lindo. É uma maravilhoso. delícia. E sai daquela bolha de rádio, sabe? É muito bom.